meus alunos do sétimo ano. Vamos começar mais uma unidade. Agora nós vamos falar, né? Dentro do módulo 3, unidade 2, nós vamos estar falando sobre a arte indígena brasileira. Nossa aula está baseada na página 117 a 120, tá? E com esse assunto a gente vai fazer uma introdução, a gente vai falar sobre a cerâmica, né? Tanto da cultura marajoara quanto da cultura santarém. Vamos estar falando também sobre a arte plumária e vamos estar encerrando com a atividade relativo a essa parte da unidade. Bem, na aula passada, né, eu havia falado para vocês sobre civilizações que existiam na América, né, quando da chegada dos espanhóis. Acontece que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, também havia habitantes aqui no Brasil, tá? E que eles chamaram de indígenas. E eles basearam na ocorrência, né, deles estarem indo para as Índias, né? Então, chamaram os nossos habitantes de indígenas. E formavam, eles eram muitos grupos, haviam muitos grupos, e habitando, né, o litoral do Brasil. Tá? E eles estavam espalhados em diversos lugares. E assim viviam, tinham os seus costumes, língua própria, crenças, modos de vestir e modo de pintar o corpo. Eles usavam pintar o corpo. E esses grupos indígenas que haviam em toda a costa do Brasil, a maioria foi dizimada nesse processo de exploração e de colonização europeia. Tá? E nós estudaríamos nesse capítulo, nessa unidade, a arte indígena brasileira. Tanto a arte indígena antiga quanto a arte indígena atual. Bem, eu coloquei para a gente começar a nossa introdução, né? Uma cerimônia realizada em 2012 dos indígenas da tribo Pataxó, realizada em 2012 em Porto Seguro, na Bahia, que foi a região na qual os portugueses embarcaram em 1500. Notem a vestimenta, né? Os adereços que eles usam, a plumagem, os colares, os adornos no cabelo, né, são próprios desse povo, dessa tribo. Bem, a cerâmica. O que a gente pode falar da cerâmica? A cerâmica é uma peça muito importante na história dos indígenas brasileiros. Tá? Eles construíam, confeccionavam esses objetos, né? Tinham todo o seu lado artístico, né? E é uma arte que era praticada desde antes da era cristã, a cerâmica. Tá? A cerâmica marajoara, tá? A gente chama de cerâmica marajoara as peças produzidas na ilha de Marajó, pelos indígenas que ocuparam a ilha de Marajó. Tá? A produção deles era bastante variada, dotada de decoração, e era usada para rituais, né? Eles produziam também instrumentos musicais e produziam mobiliário. Já a cultura, dentro ainda da cultura marajoara, tá? A gente vai ver que eles faziam com a cerâmica também, né, urnas funerárias. E essa urna funerária, ela tinha a função de guardar as partes internas do corpo. Tá? E geralmente tinham formas geométricas e eram decoradas com figuras humanas e figuras de animal. Como que eles faziam essa decoração? É uma técnica chamada excisão. O que é excisão? Enquanto ainda aquela cerâmica não foi queimada, ela não foi cozida, ela está macia ainda, então vem com uma espécie de
um estilete e vai removendo as partes do material e assim vai obtendo o desenho das formas que forem desejadas, tá? E as peças marajoaras eram feitas com diversas técnicas. E quanto às cores, eles usavam muito o branco, preto e a vermelha. Os motivos eram bastante complexos, tipo labirinto, traços geométricos, era o que eles mais usavam na confecção dessas urnas. E eu coloquei para vocês verem aqui, tá? Uma urna funerária marajoara, datada de 400 a 1400, né? Mede 81 centímetros, e essa urna está no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Aí, para a gente falar de uma outra forma de produzir cerâmica, né, importante, é a cerâmica e cultura Santarém, tá? Quando a gente fala de cultura Santarém, a gente está se referindo à produção que ocorreu entre 1000 e 1500, tá? Na região do rio Tapajós, no estado do Mato Grosso. Esse rio, tá? Ele deságua no rio Amazonas, na cidade de Santarém, no Pará. Tá? E é nessa região que esse povo habitou. Tá? Então a cerâmica Santarém tem um estilo todo característico, ela é muito bem elaborada, usa técnicas de pintura, incisões e aplicações também. Tá? Os seus desenhos, seus motivos, né, representam pessoas, animais e compõem a forma da peça também. Eles usavam fazer a peça em forma de pessoas ou em forma de animais. Coloquei para vocês verem um vaso Santarém, tá? Aqui representando uma pessoa, ele tem 34 centímetros e está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma outra característica da cultura indígena, né, é o desenvolvimento, a atividade feita, né, com penas, que a gente chama de arte plumária. Tá? Eles usam penas de aves, né, é uma prática artística que ainda é encontrada na atualidade, e com isso eles fazem máscaras, armas, objetos, instrumentos musicais, objetos com funções decorativas ou utilitárias, sempre usando a pena como um dos materiais. Tá? As cores, geralmente são cores diversificadas, e para cada etnia, tá? Essas peças produzidas com plumas, elas têm um significado. Abaixo eu coloquei para vocês aí um pente, tá? Indígena da Amazônia, e esse pente ele vem todo decoradinho com penas de aves, né? Também um outro objeto feito, né, dentro da arte plumária, muito característico da cultura indígena, tá, é o diadema vertical. Aqui eu coloquei um diadema vertical Bororó, tá? Tá no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, no Brasil. E isso é usado muito, colocar na cabeça, né, e distingue a pessoa que está usando esse tipo de objeto, de adorno, né, no caso. Bem, então vou pedir a vocês para, com base na nossa aula, vocês solucionarem a questão da página 122. A questão 122, mesmo ela estando um pouco mais lá na frente, é uma questão que fala sobre o assunto dado, né? Considerando toda a diversidade de cores e formas, o que há em comum na arte plumária dos povos indígenas. E tem 4 opções que vocês podem escolher, tá? Todos os objetos com penas têm a mesma função, o tamanho da penas é sempre igual em qualquer objeto, a composição é um critério importante para a criação, ou os diversos objetos são feitos com penas de apenas uma ave. Então vocês vão escolher e vão marcar, e na próxima aula a gente vai vir fazendo a correção dessa questão.
Então, por hoje é só, eu fico por aqui e um abraço para vocês.